O milionário entrou no carro novo, ainda com o cheiro de banco de couro no ar, pronto para seguir em frente com a vida. Mas, ao olhar para o banco de trás, o mundo dele parou. Sua ex-esposa estava lá, dormindo, com os 2 filhos encolhidos. Ao lado dela, como se o destino tivesse empurrado todos de volta para o mesmo ponto, cansados, perdidos e querendo apenas um pouco de paz. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A brisa quente de Porto de Galinhas acariciava o rosto de Ricardo Almeida, enquanto contemplava sua nova aquisição no estacionamento da concessionária de luxo. O Mercedes-Benz AMG GT preto reluzia sob o sol nordestino, um testemunho tangível de 2 décadas de trabalho incansável. Aos 45 anos, Ricardo havia construído o império turístico mais prestigioso da Costa dos Corais, partindo praticamente do zero. Seus dedos deslizaram suavemente pela pintura impecável do veículo, enquanto um funcionário nervoso lhe explicava as características do carro. Ricardo mal o escutava. Sua mente já estava calculando os próximos passos para a expansão da Almeida Resorts. Assim era ele, metódico, preciso, sempre 2 passos à frente. Seu terno azul marinho sob medida e seu Rolex Daytona complementavam a imagem do empresário de sucesso que ele havia cultivado cuidadosamente. Deseja que eu explique o sistema de navegação, Sr. Almeida? Perguntou o vendedor, interrompendo seus pensamentos. Não será necessário, respondeu Ricardo com um sorriso cortês, mas distante. Prefiro descobrir por minha conta. O vendedor assentiu e lhe entregou as chaves, retirando-se com uma ligeira reverência. Ricardo permitiu-se um momento de satisfação enquanto abria a porta do motorista. O interior de couro preto e alcântara era exatamente como ele havia sonhado. Durante anos, o cheiro de novo, a sensação do volante sob suas mãos, tudo era perfeito, tudo estava sob controle, como sempre. Ou assim ele acreditava. O reflexo no espelho retrovisor congelou seu sangue. No banco de trás, dormindo e com o rosto levemente demacrado, estava Helena, sua ex-esposa, a mulher que havia desaparecido de sua vida há 4 anos sem explicação alguma. E de cada lado dela, encolhidos e profundamente adormecidos, havia 2 crianças pequenas. Ricardo ficou imóvel, sua mente analítica pela primeira vez, incapaz de processar o que via. As crianças eram idênticas, mas ao mesmo tempo diferentes. Um menino e uma menina, ambos com o mesmo cabelo escuro e cacheado que Helena, mas com seus próprios traços faciais, seu nariz. Um envelope branco repousava no banco do passageiro. Com mãos trêmulas, algo que não lhe acontecia há anos, Ricardo o pegou. Dentro, uma carta escrita com a caligrafia elegante que ele tão bem se lembrava. Ricardo, me perdoe por aparecer assim em sua vida. Sei que lhe devo explicações que o tempo e o espaço desta carta não podem conter. Lucas e Valentina têm 4 anos. São seus filhos. Estou em uma situação desesperada e preciso da sua ajuda, mesmo que temporariamente. Não tenho mais a quem recorrer. Se seu coração continua tão generoso como eu me lembro, por favor, nos ajude. Se não, entenderé que nos deixe aqui e chame as autoridades. Helena. Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Sua respiração, usualmente controlada, tornou-se irregular. Olhou novamente para o espelho. As crianças se mexeram levemente nos sonhos, e por um momento um deles, o menino, franziu a testa exatamente como ele o fazia quando estava preocupado. O empresário de sucesso, o homem que controlava cada aspecto de sua vida com precisão milimétrica, se encontrava em uma encruzilhada que nenhum plano de negócios poderia ter previsto. Seu primeiro impulso foi chamar a segurança, manter a ordem em sua vida perfeitamente estruturada.
Mas algo mais profundo, algo que ele acreditava ter enterrado há muito tempo, o impedia de se mover. Os minutos passaram enquanto Ricardo contemplava suas opções, sua mente calculadora, tentando desesperadamente encontrar a solução mais lógica. Mas pela primeira vez em anos, a lógica parecia inadequada diante da magnitude da situação. Finalmente, com um suspiro que parecia carregar o peso de todos esses anos de ausência, Ricardo ligou o motor. O rugido suave do veículo acordou Helena, que o olhou com uma mistura de medo e esperança em seus olhos escuros. Seus olhares se encontraram no espelho retrovisor e, por um momento, 4 anos de distância se desvaneceram. Minha casa fica a 20 minutos daqui, disse Ricardo, com uma voz que tentava manter firme. Vamos conversar quando as crianças estiverem acordadas. O alívio no rosto de Helena foi instantâneo, embora misturado com uma culpa visível que Ricardo decidiu ignorar por enquanto. Enquanto dirigia seu novo carro pelas ruas de Porto de Galinhas, o empresário não conseguia deixar de notar a ironia. O veículo que ele havia comprado como símbolo de seu sucesso individual, agora se tornava o veículo que transportava a maior mudança que sua vida ordenada poderia enfrentar. As crianças dormiam pacificamente, alheias ao turbilhão de emoções que agitava o coração de seu pai. Ricardo se viu olhando repetidamente para elas pelo espelho, procurando em seus rostinhos os traços que pudessem confirmar ou negar o que seu instinto já lhe gritava. Eram seus. A mansão de Ricardo erguia-se majestosa à beira do mar, suas linhas modernas contrastando com a natureza selvagem que a cercava. Enquanto o Mercedes atravessava os portões de segurança, Ricardo notou como Helena continha a respiração. Na última vez que ela estivera ali, a casa era apenas um projeto em construção, outro dos sonhos que ele havia conseguido materializar durante sua ausência. O sol da tarde projetava sombras alongadas sobre o jardim quando o carro parou em frente à entrada principal. As crianças começaram a acordar, seus olhinhos se abrindo com curiosidade diante do ambiente desconhecido. A menina, Valentina, foi a primeira a falar. Mamãe, onde estamos? Perguntou com uma voz que fez algo se remexer no peito de Ricardo. Helena pigarreou antes de responder. Estamos na casa de um amigo muito especial, meu amor. Vamos ficar aqui por um tempo. Lucas, o menino, se incorporou em seu assento. Seus olhos escuros, idênticos aos de Ricardo, esquadrinhando a propriedade com uma intensidade surpreendente para sua idade. É um castelo? Ricardo não pôde evitar um pequeno sorriso diante do comentário. É só uma casa grande, respondeu, surpreendendo-se com a suavidade em sua voz. Vamos entrar. Maria, minha governanta, pode preparar alguma coisa para beliscar. Os minutos seguintes foram um turbilhão de atividades. Maria, uma mulher mais velha que trabalhava para Ricardo há uma década, mal pôde ocultar seu espanto ao ver Helena, mas seu profissionalismo prevaleceu. Com eficiência maternal, conduziu as crianças para a cozinha, prometendo-lhes chocolate quente e biscoitos recém-assados. Ricardo conduziu Helena até seu escritório, uma sala espaçosa com janelões que davam para o oceano. O silêncio entre eles era denso, carregado de perguntas não formuladas. Helena parou em frente a uma das paredes, observando as fotografias que documentavam o crescimento da Almeida Resorts, inaugurações de hotéis, prêmios da indústria, apertos de mão com políticos e empresários influentes. Você conseguiu tudo o que sonhava, murmurou Helena, sua voz misturando admiração e algo mais... arrependimento? Quase tudo, respondeu Ricardo, seu tom deliberadamente neutro. Sentou-se atrás de sua escrivaninha, buscando a familiaridade de sua posição de poder. Acho que você me deve algumas explicações, Helena. Ela se virou para enfrentá-lo, e por um momento Ricardo viu lampejos da mulher que havia sido sua esposa. Determinada,
orgulhosa, mas também vulnerável. Por onde você quer que eu comece? Pelo começo. Por que você foi embora? Por que não me disse sobre a gravidez? As perguntas que haviam atormentado suas noites solitárias durante 4 anos finalmente emergiam à superfície. Helena sentou-se em uma das poltronas de couro, suas mãos entrelaçadas em seu colo. Eu fui embora porque tinha medo. Medo de como você reagiria, medo de como tudo mudaria. Ela fez uma pausa, respirando fundo. No dia em que descobri que estava grávida, eu o ouvi conversando com Miguel sobre o futuro da empresa. Você disse que nunca desejaria ter filhos, que eles seriam um obstáculo para seus planos. Ricardo sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Ele se lembrava daquela conversa, um momento de frustração durante uma negociação particularmente difícil. Aquelas palavras não eram realmente o que eu sentia. Não? Helena o olhou diretamente. Ricardo, naquela época sua vida girava exclusivamente em torno da Almeida Resorts. Cada decisão, cada momento era calculado para alcançar o sucesso. Eu entendia, até mesmo admirava, mas quando soube que esperava gêmeos, sua voz se quebrou levemente. Eu sabia que você se sentiria preso. Obrigado. Não queria ser a razão pela qual você abandonaria seus sonhos. O som de risos infantis se infiltrou da cozinha, um lembrete agudo da realidade que eles agora enfrentavam. Ricardo se levantou, caminhando até a janela. Seu reflexo no vidro lhe devolvia a imagem de um homem que ele já não reconhecia totalmente. E agora o quê, Helena? Por que aparecer assim, depois de tanto tempo? A resposta de Helena foi interrompida por uma batida suave na porta. Maria entrou com uma expressão preocupada. Senhor Ricardo, a senhorita Débora está aqui. Ela disse que vocês tinham um jantar marcado. Ricardo fechou os olhos por um momento. Débora, sua namorada atual, uma influenciadora de lifestyle com quem ele estava saindo há 6 meses. A personificação perfeita de sua vida, cuidadosamente curada. Diga que eu tive uma emergência de trabalho. Respondeu automaticamente, seu instinto de controle assumindo o comando. E Maria, por enquanto, Helena é uma prima distante que precisa de hospedagem temporária. As crianças são os filhos dela. A mentira tinha gosto amargo em sua boca, mas era necessária. Sua reputação, seus negócios, tudo o que ele havia construído poderia ser afetado se a verdade viesse à tona de maneira incorreta. Helena o observava com uma mistura de compreensão e dor. Você continua querendo controlar cada detalhe, não é? É o que eu sei fazer, respondeu Ricardo, sua voz mais suave do que ele pretendia. É o que me manteve à tona todos esses anos. Um grito de alegria da cozinha chamou sua atenção. Através da porta entreaberta, eles podiam ver Lucas e Valentina maravilhados diante de um prato de biscoitos, seus rostos iluminados pela felicidade simples da infância. Ricardo sentiu algo despertar em seu interior, algo que ele havia mantido adormecido por muito tempo. Esta noite vocês podem usar a ala de hóspedes, disse finalmente. Amanhã começaremos a resolver isso. Mas Helena, sua voz, tornou-se mais firme. Preciso de toda a verdade sobre você, sobre eles, sobre o que realmente está acontecendo. Helena assentiu lentamente. Você terá. Mas, Ricardo, há coisas para as quais você talvez não esteja preparado para ouvir. Eu não estou preparado para mais nada, murmurou ele, observando como seus filhos, aqueles pequenos desconhecidos que carregavam seu sangue, transformavam sua casa perfeitamente ordenada em algo diferente, algo vivo. O amanhecer encontrou Ricardo em sua academia particular, castigando a esteira como se pudesse escapar da realidade que dormia 2 andares acima. O suor empapava sua camiseta enquanto sua mente revisitava obsessivamente os eventos do dia anterior, buscando uma ordem no caos que havia irrompido em sua vida. Seu telefone vibrou pela 5ª vez naquela manhã.
Débora de novo. Ricardo observou a notificação sem responder, consciente de que cada minuto de silêncio só pioraria a situação. Mas o que ele poderia dizer? Desculpe o cancelamento da... Noite passada, minha ex-esposa apareceu com 2 filhos que eu não sabia que tinha. Não parecia uma explicação adequada. O som de passinhos no corredor o tirou de seus pensamentos. Através do vidro que separava a academia do corredor, ele viu Lucas caminhando na ponta dos pés, explorando a casa com a curiosidade inata de uma criança de 4 anos. Ricardo se viu estudando cada movimento do pequeno, procurando gestos e maneiras que pudessem confirmar o parentesco que Helena afirmava. Bom dia, disse Ricardo, desligando a máquina e abrindo a porta. Lucas se sobressaltou levemente antes de se virar, seus olhos grandes e curiosos se encontrando com os de Ricardo. Por que você corre sem ir a lugar nenhum? Perguntou o menino, com aquela brutal honestidade própria da infância. Ricardo se viu sorrindo apesar de si mesmo. É uma forma de se exercitar. Mas a praia está ali, apontou Lucas para as janelas. Você poderia correr na areia. Mamãe diz que é melhor correr onde tem natureza. Algo no peito de Ricardo se apertou. Helena sempre preferira exercícios ao ar livre, criticando suavemente sua preferência pela academia controlada. Sua mãe costuma ter razão nessas coisas, admitiu. Você conhece a minha mãe há muito tempo? A pergunta inocente atingiu Ricardo com a força de um martelo. Antes que ele pudesse responder, a voz de Helena ecoou do corredor. Lucas, eu disse para não incomodar o senhor Ricardo. Ela apareceu na porta, já vestida, mas com sinais evidentes de uma noite inquieta. Seu olhar se cruzou brevemente com o de Ricardo antes de se dirigir ao filho. Vamos, sua irmã está esperando para tomar o café da manhã. Ele não está incomodando, interveio Ricardo, surpreendendo a si mesmo. Na verdade, eu estava pensando em tomar café também. Maria já preparou alguma coisa? O café da manhã resultou em uma experiência surreal. A mesa da sala de jantar principal, que normalmente só via reuniões de negócios ou jantares formais, agora abrigava 2 crianças que atacavam com entusiasmo suas panquecas em formato de Mickey Mouse, cortesia de uma Maria que parecia ter encontrado sua vocação como avó substituta. Valentina, ao contrário de seu irmão mais extrovertido, observava tudo com uma intensidade silenciosa que Ricardo reconhecia em suas próprias fotografias de infância. A menina cortava sua comida em pedaços perfeitamente simétricos, um detalhe que não passou despercebido pelo empresário. Precisamos conversar, disse Ricardo a Helena em voz baixa, enquanto as crianças discutiam sobre quem havia recebido mais xarope de Acer. Helena assentiu. Eu sei, mas primeiro preciso fazer algumas ligações. Há assuntos que devo resolver. Os mesmos assuntos que o trouxeram aqui. Ricardo manteve seu tom neutro, mas seus olhos se estreitaram levemente. Senhor, interrompeu. Maria da porta. O senhor Miguel está na linha. Ele diz que é urgente. Ricardo suspirou. Miguel, seu sócio desde os primórdios da Almeida Resorts, não era alguém que ele pudesse ignorar, mesmo em meio a uma crise pessoal. Estou no meu escritório. A conversa com Miguel foi tensa. O projeto do novo resort ecológico estava encontrando resistência no departamento de licenças ambientais e os investidores começavam a mostrar inquietação. Preciso da sua cabeça 100% nisso, Ricardo, insistiu Miguel. Está tudo bem? Débora me ligou preocupada. Tudo está sob controle, respondeu Ricardo automaticamente, sua frase favorita soando oca mesmo para ele. Depois de desligar, Ricardo permitiu-se um momento de fraqueza, massageando suas têmporas, enquanto tentava reorganizar suas prioridades. Um grito abafado do jardim o levou até a janela. Lá embaixo, Valentina havia tropeçado perto da piscina. Antes que ele pudesse reagir, Helena já estava lá,
consolando a menina com uma mistura de firmeza e ternura que fez algo dentro de Ricardo se remexer. Senhor! Maria apareceu novamente. A senhorita Débora está na entrada. Ela não quis esperar para ser anunciada. Ricardo mal teve tempo de processar a informação antes que o som de saltos altos sobre mármore anunciasse a chegada de sua namorada ao escritório. Débora, impecável em um vestido de estilista e com seu telefone perpetuamente em mãos, parou bruscamente ao ver a cena no jardim através da janela. Ricardo, sua voz continha uma mistura de confusão e suspeita. Quem são aquelas pessoas? Em seu jardim, no canto do olho, Ricardo viu Helena levantar o olhar para a janela, seus olhos se encontrando brevemente antes que ela levasse as crianças para o outro lado do jardim. O momento das verdades pela metade havia chegado. É uma história complicada, começou Ricardo, sua mente trabalhando a toda velocidade para manter o controle de uma situação que ameaçava desmoronar. Minha prima Helena... Prima? Débora arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Em 6 meses, você nunca mencionou uma prima. É um ramo distante da família, continuou Ricardo, odiando cada palavra falsa que saía de sua boca. Ela está passando por um momento difícil e precisa de um lugar temporário para ela e seus filhos. Débora, com seus 200 mil seguidores no Instagram e seu aguçado sentido para histórias interessantes, não parecia convencida. Seus olhos esquadrinhavam o jardim como se procurasse pistas de uma verdade mais suculenta. Que coincidência ela aparecer justo quando você acabou de comprar seu novo Mercedes, comentou com aparente casualidade. E você diz que é família? É curioso, porque ela se parece muito com a mulher daquela foto que você guarda em sua escrivaninha. Ricardo sentiu o chão se mover sob seus pés. A foto, a única que ele havia conservado de Helena, escondida na gaveta inferior de sua escrivaninha. Um lembrete que ele nem mesmo admitia para si mesmo que conservava. O silêncio no escritório tornou-se opressivo enquanto Débora segurava a fotografia encontrada na escrivaninha. A imagem mostrava uma Helena mais jovem, sorrindo ao lado de Ricardo na inauguração de seu primeiro hotel, 6 anos atrás. Seus olhos brilhavam com o mesmo otimismo que havia caracterizado os primeiros anos da Almeida Resorts. Sua prima. A voz de Débora destilava sarcasmo. Ricardo, eu sou influenciadora. Meu trabalho é construir narrativas críveis. Isso, ela agitou a fotografia. Não é uma história de família extensa. Ricardo passou uma mão pelo rosto, sentindo o peso das últimas 24 horas. Débora, é complicado. Complicado. Ela soltou uma risada sem humor. O que é complicado é explicar aos meus seguidores por que meu namorado, o empresário mais cobiçado de Porto de Galinhas, cancela nosso jantar de aniversário de 6 meses sem explicação. Seus dedos já se moviam na tela de seu telefone. Você sabe quantas marcas eu tenho que recusar porque querem exclusividade com a namorada de Ricardo Almeida? Um grito alegre do jardim interrompeu a tensão. Lucas e Valentina haviam descoberto a fonte ornamental e brincavam com a água, suas risadas se misturando com o som das cachoeiras artificiais. Helena os vigiava de perto, sua expressão dividida, entre a preocupação e o alívio de vê-los felizes. Peço discrição, disse Ricardo, sua voz adotando o tom que ele usava em negociações críticas. Pelo bem das crianças. Algo em sua maneira de dizer às crianças fez Débora estreitar os olhos. Ah, meu Deus! Sussurrou ela, uma revelação atravessando seu rosto. São seus, não é? Essas crianças são seus filhos. Antes que Ricardo pudesse responder, Maria apareceu na porta, seu rosto normalmente sereno, mostrando preocupação. Senhor, há 2 homens na entrada. Eles dizem que precisam falar com a senhora Helena. Eles não parecem ser pessoas de negócios.
Ricardo se moveu instintivamente para a janela. 2 homens com ternos baratos esperavam ao lado de um carro escuro, suas posturas tensas, sugerindo que eles não estavam ali para uma visita social. "Desculpe", disse a Débora, dirigindo-se para a porta. "Essa conversa não acabou, Ricardo", ela avisou, mas ele já estava descendo as escadas. Helena havia visto os visitantes e havia rapidamente levado as crianças para dentro. Ricardo a encontrou na cozinha, pálida, mas mantendo a compostura enquanto Maria entretinha os pequenos com a promessa de fazer biscoitos. "Eles são da financeira", sussurrou Helena quando Ricardo se aproximou. Nós devemos muito dinheiro a eles." "Quanto?", perguntou Ricardo, sua mente já calculando números. R$3 milhões. Helena mordeu o lábio. "Eu investi tudo o que tinha em um empreendimento turístico em Trancoso. O projeto acabou sendo uma fraude. Todos os pequenos investidores perdemos tudo." Ricardo processou a informação enquanto observava os homens através das câmeras de segurança em seu tablet. "Que financeira?" "Investimentos do Caribe." O nome fez Ricardo se contrair. Ele conhecia bem aquela empresa, na verdade muito bem. Era uma das subsidiárias que Miguel havia sugerido como parceira para o novo projeto do resort ecológico. Quem o convenceu a investir com eles? Carlos Eduardo. Helena pronunciou o nome com uma mistura de vergonha e amargura. Ele disse que era uma oportunidade única, que tinha conexões com os melhores desenvolvedores da Costa dos Corais. Ricardo sentiu que seu mundo se desestabilizava ainda mais. Carlos Eduardo era o contato principal de Miguel nos investimentos do Caribe. As peças começavam a se encaixar de uma maneira que ele não gostava absolutamente. "Fique aqui com as crianças", ordenou, sua voz recuperando algo de sua autoridade habitual. Pegou seu telefone enquanto caminhava para a entrada, discando o número de seu advogado. Os 20 minutos seguintes foram uma dança cuidadosa de poder. Ricardo, em seu elemento como negociador, conseguiu que os cobradores se retirassem com a promessa de uma reunião formal em seu escritório no dia seguinte. No entanto, suas ameaças veladas sobre outros métodos de cobrança não passaram despercebidas. Quando retornou à cozinha, encontrou uma cena que o deixou momentaneamente sem palavras. Valentina, coberta de farinha até as sobrancelhas, tentava fazer figuras com a massa de biscoitos, enquanto Lucas contava uma história imaginária sobre um dragão que fazia biscoitos mágicos. Helena, pela primeira vez desde sua chegada, sorria genuinamente, embora seus olhos ainda mostrassem preocupação. "Papai, você quer fazer biscoitos com a gente?", perguntou Lucas inocentemente. A palavra papai caindo como uma bomba na cozinha. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria deixou cair uma colher, o ruído metálico ressoando no ambiente congelado. Helena parecia ter ficado sem ar. E da porta da cozinha, o som de um telefone, tirando uma fotografia, quebrou definitivamente o momento. Débora estava ali, seu telefone erguido, uma expressão de triunfo misturada com dor em seu rosto. "Imagino que isso responda a todas as minhas perguntas", disse ela antes de se virar sobre os calcanhares e sair rapidamente da casa. Ricardo ficou imóvel, dividido entre perseguir Débora e responder a Lucas, que o olhava com uma mistura de confusão e esperança. Pela primeira vez em sua vida, o homem que sempre sabia o que fazer se viu completamente paralisado pela indecisão. "Eu disse algo errado?", perguntou Lucas em voz baixa, seus olhos se enchendo de lágrimas. Foi aquele momento, aquela simples pergunta carregada de inocência e vulnerabilidade, que finalmente quebrou algo dentro de Ricardo. Ele se aproximou do menino e, sem pensar 2 vezes, o levantou nos braços, farinha e tudo. "Não, campeão", respondeu suavemente. "Você não disse nada errado em absoluto."
A tarde se deslizava sobre Porto de Galinhas, quando Ricardo finalmente conseguiu colocar alguma ordem no caos. As crianças estavam tirando uma soneca, exaustas depois da aventura dos biscoitos. Helena havia se retirado para seu quarto para fazer ligações, provavelmente buscando orientação jurídica. E ele, pela primeira vez no dia, tinha um momento para investigar a conexão entre os investimentos do Caribe e sua própria empresa. Sentado em seu escritório, Ricardo revisava documentos em seu computador enquanto ignorava as notificações cada vez mais frequentes de suas redes sociais. Débora ainda não havia publicado nada comprometedor, mas o silêncio se sentia como a calma antes da tempestade. Um e-mail de 3 anos atrás chamou sua atenção. Era uma proposta inicial de Miguel sobre diversificar seus investimentos através de uma nova subsidiária. Naquela época, Ricardo havia estado muito concentrado na expansão de seus hotéis para prestar atenção aos detalhes. Agora, com uma nova perspectiva, certos padrões começavam a emergir. Senhor, Maria apareceu na porta. O senhor Miguel está aqui. Ricardo mal teve tempo de fechar os arquivos antes que seu sócio entrasse no escritório. Miguel, um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e um bronzeado perpétuo, carregava seu habitual ar de confiança despreocupada. Ricardo, meu amigo, saudou, deixando-se cair em uma das poltronas. O que está acontecendo? Tenho os investidores japoneses respirando no meu pescoço por causa do projeto do resort ecológico e você desaparece sem explicação. Surgiram alguns assuntos pessoais, respondeu Ricardo cautelosamente. Pessoais? Miguel arqueou uma sobrancelha. Tem algo a ver com a misteriosa mulher e as crianças que, segundo me dizem, estão hospedadas aqui? Ricardo estudou o rosto de seu sócio, procurando algum indício de que ele soubesse mais do que aparentava. O que você sabe sobre os investimentos do Caribe, Miguel? A pergunta pareceu pegar Miguel de surpresa, mas ele se recuperou rapidamente. Uma financeira, sólida, bem conectada. Na verdade, eles estão interessados em participar do nosso novo projeto. Por quê? E Carlos Eduardo? Um lampejo de algo. Alarme? Passou pelos olhos de Miguel. Um contato comercial. Ricardo, aonde você quer chegar? Antes que Ricardo pudesse responder, um grito agudo atravessou a casa. Sem pensar, ele se levantou de um salto e correu em direção à origem do som, com Miguel o seguindo desconcertado. Eles encontraram Valentina no chão do corredor superior, segurando seu braço enquanto Helena a examinava com preocupação. Lucas estava parado perto, lágrimas em seus olhos. Ela só escorregou, explicou Helena rapidamente ao ver Ricardo. Mas acho que ela precisa que um médico a examine. Meu braço dói muito, soluçou Valentina, e algo em sua voz fez Ricardo sentir uma dor física no peito. Vou chamar meu médico particular, disse ele pegando seu telefone. Ele virá imediatamente. Miguel observava a cena com uma expressão indecifrável. Seus olhos iam de Helena para as crianças e depois para Ricardo, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Ricardo, disse em voz baixa, há algo que eu preciso saber sobre essa situação. Antes que Ricardo pudesse responder, seu telefone vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Débora. Última chance para dar sua versão da história. Em 1 hora, eu publicarei a minha. Anexada havia uma foto. Ricardo abraçando Lucas na cozinha, o momento exato em que o menino o chamou de papai. A legenda proposta dizia, exclusiva, o império secreto de Ricardo Almeida, a família oculta do magnata hoteleiro de Porto de Galinhas. Preciso fazer uma ligação, disse Ricardo, sua voz tensa. Mas antes que ele pudesse se mover, Valentina estendeu sua mão livre para ele. Você pode ficar comigo até o médico chegar? Perguntou a menina entre lágrimas. Eu estou com medo. Ricardo olhou para sua filha, depois para seu telefone e finalmente para Miguel, que continuava observando, tudo com intensidade calculadora.
Pela primeira vez em sua vida profissional, a decisão entre negócios e pessoal não resultou em um conflito interno. Claro, princesa, respondeu, ajoelhando-se ao lado de Valentina. Eu não vou a lugar nenhum. Ele se sentou no chão, permitindo que a menina se encostasse nele enquanto eles esperavam o médico. Helena se sentou do outro lado, segurando a mão de sua filha, enquanto Lucas se encolhia ao lado de sua irmã. Por um momento eles pareciam uma família normal, unida na crise. Miguel tossiu desconfortavelmente. Suponho que vamos adiar nossa conversa sobre o resort. Na verdade, disse Ricardo, sua mente trabalhando rapidamente enquanto consolava Valentina. Acho que precisamos ter uma conversa muito diferente, Miguel, sobre os investimentos do Caribe, Carlos Eduardo, e certas decisões tomadas nos últimos anos. Um músculo se contraiu na mandíbula de Miguel. Cuidado, Ricardo. Algumas verdades é melhor deixá-las enterradas. Como o fato de que minha ex-esposa perdeu todas as suas economias em um esquema fraudulento conectado com nossa empresa. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelos soluços suaves de Valentina. Helena olhava entre os dois homens, sua expressão misturando surpresa e uma crescente compreensão. Papai, sussurrou Valentina, agarrando-se mais forte a Ricardo. Conta uma história enquanto esperamos o doutor. Mamãe sempre conta histórias quando eu me machuco. Roberto sentiu os olhos de todos sobre si, cada um esperando uma reação diferente. Seu celular vibrou novamente. Outra mensagem de Débora, provavelmente com mais ameaças. Mas naquele momento, olhando para a pequena menina que confiava nele para encontrar consolo, todas as complexidades de sua vida pareceram cristalizar em uma única verdade simples. Era uma vez, começou sua voz suave, mas firme, uma princesa muito corajosa que descobriu que às vezes as quedas nos ajudam a levantar mais fortes. Miguel se retirou silenciosamente, mas Roberto mal percebeu. Naquele instante, segurando sua filha machucada enquanto improvisava uma história sobre coragem e família, o empresário, que sempre havia medido seu sucesso em números e contratos, começou a entender que alguns investimentos não podiam ser quantificados em um balanço patrimonial. O diagnóstico do médico havia sido tranquilizador. Apenas uma torção leve no braço de Valentina. Enquanto a menina dormia placidamente, seu bracinho em uma tipóia decorada com borboletas, cortesia do médico que parecia preparado para pacientes pediátricos, Roberto enfrentava uma crise muito menos inocente em seu escritório. Senhor Velasco, seu chefe de relações públicas, André Luiz, passava as mãos pelos cabelos grisalhos enquanto olhava seu tablet. A publicação da senhorita Débora já tem mais de 50 mil compartilhamentos. Os meios locais estão ligando sem parar. A foto de Roberto abraçando Lucas havia viralizado em menos de uma hora. O texto que a acompanhava era uma obra-prima de insinuações e meias-verdades. O rosto oculto do Império Velasco. Quem é a misteriosa mulher que apareceu com 2 crianças na mansão do empresário mais cotado de Florianópolis? Por que um dos pequenos o chamou de papai? Segredos revelados, bis Velasco Gate. Precisamos emitir um comunicado oficial, insistiu. André, o silêncio só alimenta as especulações. Roberto olhou pela janela para o jardim, onde Helena supervisionava Lucas brincando com alguns carrinhos de brinquedo que Maria havia desenterrado de algum lugar. A cena doméstica contrastava brutalmente com o caos midiático que se desenvolvia em suas telas. O que sabemos sobre as conexões entre investimentos do Atlântico e nossas operações? Perguntou Roberto, aparentemente mudando de assunto. André piscou, desconcertado com a reviravolta na conversa. Senhor, preciso de tudo. Contratos, e-mails, transferências, especialmente qualquer coisa relacionada com Miguel e Carlos Mendes. Mas, senhor, a crise midiática
É uma cortina de fumaça, interrompeu Roberto, sua mente conectando pontos que havia ignorado por anos. Miguel apareceu muito rápido depois que Helena mencionou os investimentos do Atlântico. Ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Helena entrou, seu rosto mostrando o cansaço dos últimos dias, mas também uma determinação renovada. Roberto, precisamos conversar sobre o que encontrei nos documentos do investimento em Trancoso. André começou a se levantar, mas Roberto o deteve. Fique, preciso de uma testemunha para isso. Helena espalhou uma série de documentos sobre a mesa. Depois que eu fui embora, quando descobri que estava grávida, precisava garantir o nosso futuro. Tinha algumas economias do meu trabalho em desenvolvimento turístico sustentável. Então apareceu Carlos Mendes. Roberto estudou os papéis enquanto Helena continuava. Contratos, projeções financeiras, promessas de retornos impossíveis, mas um detalhe chamou sua atenção. Um logo familiar no canto de vários documentos. Este é o papel timbrado de uma de nossas subsidiárias, murmurou. Mas essa empresa foi dissolvida há 3 anos. Exatamente, disse Helena. Carlos usou a reputação da Velasco Resorts para atrair pequenos investidores. Quando tudo desabou, a subsidiária já não existia legalmente. Não havia quem processar. E enquanto isso, acrescentou Roberto, sua voz ficando fria, Miguel sugeria usar os investimentos do Atlântico para nosso novo projeto ecológico. O celular de André vibrava constantemente. Senhor, a CNN Brasil quer uma entrevista exclusiva, ofertas similares da Globo e da Record. Roberto se levantou e caminhou até seu cofre. Digitou a combinação e retirou uma pasta marcada como Contingência M. Há 5 anos, quando Miguel começou a agir de forma errática com as finanças, comecei a documentar tudo. Vamos chamar isso de um seguro. O som de risadas infantis se infiltrou do jardim. Lucas havia descoberto a fonte novamente e desta vez havia convencido Maria de que o deixasse colocar os pés na água. Papai! A voz de Valentina veio do corredor. Posso entrar? Roberto sentiu uma onda de emoção ao ouvir essa palavra, desta vez sem o pânico que o havia acompanhado antes. Pode entrar, princesa. A menina entrou, sua tipóia decorada agora com adesivos adicionais que certamente eram obra de Maria. Você está ocupado? Lucas está brincando com água e eu queria... Ela parou, repentinamente tímida diante da presença de André. Você queria o quê, querida? Perguntou Roberto suavemente. Queria que você me lesse uma história. A mamãe diz que você sempre lia histórias boas. Helena prendeu a respiração. Era verdade. Durante seu casamento, Roberto tinha o hábito de ler em voz alta à noite uma faceta íntima que poucos conheciam do implacável empresário. Roberto olhou os documentos sobre sua mesa, as notificações incessantes em seu celular, a crise midiática se desenrolando em tempo real. Então olhou para sua filha, com seu braço machucado e seus olhos esperançosos. André, disse finalmente, prepare um comunicado. Simples, direto. Roberto Velasco confirma que Helena Souza e seus filhos são sua família. Solicita respeito à sua privacidade durante este momento de reunião familiar. Nada mais. Mas, senhor, os meios vão querer mais detalhes. Os meios sempre querem mais detalhes, interrompeu Roberto pegando a mão de Valentina. Mas agora mesmo tenho um encontro com a Bela e a Fera. Ou prefere Cinderela, princesa? A pequena sereia, exclamou Valentina com entusiasmo. Excelente escolha, sorriu Roberto. Helena, você nos acompanha? Acho que Lucas também apreciaria um descanso da fonte. Enquanto saíam do escritório, Roberto parou brevemente. Ah, e André,
Contate nossos auditores. Quero uma investigação completa de todas as transações com os investimentos do Atlântico nos últimos 5 anos. E agende uma reunião com o Conselho Administrativo para amanhã. É hora de Miguel explicar algumas coisas. O sol da tarde banhava o jardim em tons dourados, enquanto a família improvisada se reunia para a leitura. Roberto, o homem que havia construído um império baseado no controle e na precisão, se viu desfrutando do caos ordenado, das interrupções infantis e das perguntas inocentes sobre por que as sereias não podiam simplesmente usar celulares para se comunicar. Em algum lugar da cidade, ele sabia, Miguel estaria recebendo a notificação da reunião do Conselho Administrativo. Débora estaria atualizando suas redes sociais, esperando ver o impacto de sua exposição. Os meios estariam especulando sobre o futuro do Império Velasco. Mas aqui, neste momento, enquanto seus filhos se aninhavam ao seu lado e Helena o observava com uma mistura de surpresa e algo mais profundo, Roberto começava a entender que alguns impérios não são construídos com contratos e números, mas com momentos como este. A sala de reuniões da Velasco Resorts ocupava todo o último andar do edifício corporativo, com janelões que ofereciam uma vista panorâmica da costa de Florianópolis. Roberto havia escolhido pessoalmente cada detalhe do espaço, desde a mesa de mogno até as cadeiras ergonômicas importadas da Itália. Era seu campo de batalha preferido, onde havia fechado os negócios mais importantes de sua carreira. Naquela manhã, no entanto, o espaço se sentia diferente. Talvez fosse porque, pela primeira vez em anos, Roberto não estava usando seu habitual terno sob medida. Em vez disso, vestia uma camisa social e calças confortáveis, as mangas arregaçadas mostrando o relógio que Valentina havia insistido em decorar com adesivos de estrelas do mar na noite anterior. Os membros do conselho estão chegando, anunciou sua assistente da porta. O senhor Miguel acabou de subir no elevador. Roberto assentiu, revendo mentalmente os documentos espalhados à sua frente. Na noite anterior, depois que as crianças dormiram, ele e Helena haviam trabalhado até tarde, reconstruindo a complexa teia de transações que conectavam os investimentos do Atlântico às subsidiárias da Velasco Resorts. Bom dia, Roberto. A voz de Miguel ressoou na sala enquanto ele entrava, seguido pelos outros membros do conselho. Vejo que você adotou um código de vestimenta mais familiar. A indireta não passou despercebida. As redes sociais estavam inundadas de especulações sobre a vida pessoal de Roberto, e a foto dele com as crianças havia se tornado assunto nacional. A família pode nos ensinar muito sobre prioridades, Miguel, respondeu Roberto casualmente, percebendo como seu sócio se tensionava diante da palavra família. Por exemplo, a importância de proteger o que é verdadeiramente valioso. Os outros membros do conselho ocuparam seus lugares, o ambiente carregado de tensão. Todos haviam visto as notícias, todos tinham perguntas, mas ninguém ousava ser o primeiro a abordar o elefante na sala. Antes de começar, disse Roberto se levantando, gostaria de compartilhar uma história interessante sobre investimentos e lealdades. Projetado na tela gigante o primeiro documento, um diagrama complexo de transações financeiras que conectavam os investimentos do Atlântico a várias empresas fantasmas. Há 4 anos, quando minha então esposa Helena descobriu que estava grávida de gêmeos, também descobriu algo mais, uma conversa onde eu supostamente declarava que nunca quereria filhos. Roberto fez uma pausa, seus olhos fixos em Miguel. Uma conversa que, curiosamente, foi gravada e reproduzida estrategicamente. Miguel manteve sua expressão neutra, mas seus dedos tamborilavam nervosamente sobre a mesa. Helena foi embora, protegendo nossos filhos do que ela percebia como um ambiente hostil. E então, o que aconteceu? Apareceu Carlos Mendes, oferecendo
Uma oportunidade de investimento garantida pela reputação da Velasco Resorts. Roberto projetou mais documentos, cada um revelando uma nova camada do engano. Enquanto Helena perdia suas economias em um esquema fraudulento, nossa empresa, sob a direção de certos executivos, estabelecia conexões com os mesmos golpistas. Coincidência? Roberto se aproximou de Miguel. Ou parte de um plano para manter afastada a única pessoa que poderia ter detectado as irregularidades em nossas finanças? O silêncio na sala era ensurdecedor. Os membros do conselho olhavam os documentos com crescente horror. Você não sabe o que está dizendo, advertiu Miguel, sua fachada de calma começando a se desfazer. Não! Roberto projetou um último documento. Um e-mail de Miguel para Carlos Mendes, datado dias depois da partida de Helena. Que tal isso? O obstáculo foi removido. Proceda com a fase 2. O caos irrompeu na sala. Enquanto os membros do conselho exigiam explicações, o celular de Roberto vibrou com uma mensagem de Helena. Valentina está com febre. Estamos no hospital. Roberto sentiu o mundo parar. Sem hesitar, dirigiu-se à porta. Onde você vai? Gritou Miguel. Você não pode deixar isso assim. Minha filha precisa de mim, respondeu Roberto simplesmente. O conselho tem toda a documentação necessária para tomar as decisões pertinentes, incluindo minha recomendação de uma auditoria forense completa. Você vai destruir tudo pelo que trabalhamos. Miguel se levantou, seu rosto vermelho. Por quê? Por uma família que você nem conhecia há uma semana? Roberto parou na porta, virando-se para enfrentar seu antigo sócio pela última vez. Há uma semana, eu media o sucesso em números e contratos. Ontem, minha filha de 4 anos me ensinou que o verdadeiro sucesso está nas promessas que mantemos, não nas que quebramos. A viagem ao hospital foi um borrão de semáforos e ruas laterais. Roberto encontrou Helena na emergência pediátrica, Valentina aninhada em seus braços, enquanto Lucas dormia em uma cadeira próxima. Papai, sussurrou Valentina fracamente ao vê-lo, estendendo seu braço bom para ele. Você veio. Sempre virei, respondeu Roberto, pegando sua pequena mão. Como ela está? Amigdalite, explicou Helena, o alívio visível em seu rosto. O médico disse que com antibióticos ela vai ficar bem em alguns dias. Roberto sentou-se ao lado deles, permitindo que Valentina se aninhasse contra seu peito. Lucas, acordando, se arrastou até seu colo. Vou contar um segredo, disse Roberto suavemente. Hoje eu tive que escolher entre uma reunião muito importante e estar aqui com vocês. E sabe o quê? Foi a decisão mais fácil que tomei na minha vida. Helena olhou para ele com uma mistura de surpresa e algo mais. Algo que se parecia muito com os sentimentos que ambos haviam compartilhado anos atrás. O que vai acontecer com a empresa? Perguntou em voz baixa. A empresa vai sobreviver, respondeu Roberto, acariciando o cabelo de Valentina enquanto a menina começava a dormir. Mas pela primeira vez, eu entendo que há coisas que não podem esperar, momentos que não podemos recuperar. Pela janela do hospital, ele podia ver o edifício da Velasco Resorts recortado contra o céu de Florianópolis. Em algum lugar daquela torre, ele sabia, seu mundo corporativo estava se transformando. Mas aqui, segurando seus filhos enquanto Helena o olhava com olhos brilhantes de lágrimas contidas, Roberto finalmente entendia que alguns impérios não são medidos por sua altura, mas pela profundidade das conexões que constroem. O amanhecer encontrou Roberto dormindo em uma desconfortável cadeira de hospital. Valentina aninhada em seus braços e Lucas usando sua perna como travesseiro. Helena, que havia insistido que ele também precisava descansar, observava a cena, do pequeno sofá da sala, enquanto respondia mensagens em seu celular. Papai! A voz de Valentina, ainda rouca por causa da amigdalite, acordou Roberto. Podemos ir para casa?
Assim que o médico te examinar, princesa, respondeu ele, ajustando suavemente sua posição para não acordar Lucas. O celular de Roberto vibrou pela enésima vez. André havia enviado atualizações a noite toda. O conselho administrativo havia afastado Miguel de todas as suas funções, pendente de uma investigação completa. As ações da Velasco Resorts haviam caído 15% nas primeiras horas de negociação, mas haviam se estabilizado depois que vários investidores institucionais expressaram sua confiança na mudança de liderança. Os investigadores encontraram mais documentos no escritório de Miguel, sussurrou Helena, mostrando seu celular. Aparentemente, eu não fui a única vítima do esquema de investimento. Roberto assentiu gravemente. Miguel sempre foi brilhante para os negócios, mas em algum momento o poder e a ambição o corromperam. Eu estava tão focado no crescimento da empresa que não vi os sinais. Às vezes não vemos o que não queremos ver, disse Helena suavemente, seu olhar encontrando o de Roberto. O momento foi interrompido pela chegada do médico, um homem jovem, com um sorriso gentil que imediatamente conquistou a confiança de Valentina ao elogiar seus adesivos de estrelas do mar. A febre baixou e a inflamação está respondendo bem aos antibióticos, explicou enquanto examinava a garganta da menina. Vocês podem ir para casa, mas ela vai precisar de repouso e medicamentos por alguns dias. Lucas, que finalmente havia acordado, pulou animado. Podemos assistir filmes o dia todo? Na verdade, interveio Roberto, tenho uma ideia melhor. 2 horas depois, a família estava no sótão da mansão, um espaço que Roberto havia mantido fechado por anos. Helena prendeu a respiração ao entrar. Era exatamente como eles haviam planejado juntos antes de sua separação. Uma área de entretenimento familiar que nunca chegou a ser realizada. Você nunca terminou, murmurou ela, passando os dedos e por um projetor de cinema ainda em sua caixa original. Não fazia sentido sem... Roberto parou, mas seus olhos completaram a frase. Sem você, sem eles. As crianças exploravam o espaço com espanto, descobrindo caixas de brinquedos nunca abertos e móveis cobertos com lençóis brancos. O que é isso, papai? Perguntou Lucas, apontando para uma grande estrutura coberta. Roberto sorriu, removendo o lençol, para revelar uma elaborada casa de bonecas que ele havia comprado em um impulso pouco depois que Helena foi embora. Algo que estava esperando por sua dona. Os olhos de Valentina brilharam, apesar de seu mal-estar. É para mim, ou para você e para todos os brinquedos que você quiser convidar, respondeu Roberto, ajudando-a a explorar os pequenos cômodos perfeitamente mobiliados. Enquanto as crianças se mergulhavam em seu novo tesouro, o telefone de Roberto tocou. Novamente. Desta vez era uma chamada que ele não podia ignorar, o presidente do maior banco do Brasil. Preciso atender essa chamada, disse dirigindo-se à porta. Para sua surpresa, Helena o seguiu. Vou supervisioná-los daqui, sussurrou ela. Mas, Roberto, obrigado por tudo isso. A chamada com o banco foi intensa, mas produtiva. O presidente estava impressionado com a rapidez e transparência com que Roberto havia administrado a crise e ofereceu seu apoio total para a reestruturação da empresa. Quando Roberto voltou ao sótão, parou na porta comovido pela cena diante dele. Helena estava sentada no chão, ajudando as crianças a criar histórias com os habitantes da casa de bonecas. Lucas havia decidido que um dos bonecos era um empresário, como seu pai, mas que também era um super-herói secreto que salvava outros brinquedos de vilões malignos. Como você salvou a mamãe dos homens maus que queriam o dinheiro dela? Perguntou a criança inocentemente. Roberto e Helena trocaram um olhar surpreso. As crianças haviam entendido mais do que pensavam. Às vezes, respondeu Roberto, juntando-se a eles no chão,
Ser um herói não significa ter superpoderes. Às vezes, significa fazer o certo, mesmo que seja difícil. Como quando você deixou sua reunião importante para vir ao hospital comigo? E perguntou Valentina, aninhando-se contra ele. Exatamente assim, princesa. Helena observava a interação com olhos brilhantes. As crianças estão certas, sabe? Você mudou. Eu tinha que mudar, respondeu Roberto suavemente. Ou perderia o que tenho de mais valioso pela segunda vez. O resto da tarde foi passado transformando o sótão em um verdadeiro espaço familiar. Roberto e Lucas montaram uma barraca com lençóis e cadeiras, enquanto Helena e Valentina organizavam um hospital para bonecas, inspiradas por sua recente experiência. Quando o sol começou a se pôr, banhando o sótão em tons dourados, Roberto recebeu uma última mensagem de André. A polícia havia prendido Miguel tentando embarcar em um voo para as Ilhas Cayman. Mas notícias? Perguntou Helena, percebendo sua expressão. Pelo contrário, respondeu Roberto, guardando seu celular. É o fim de uma era e o começo de outra. Papai, chamou Lucas de sua fortaleza de lençóis. Podemos dormir aqui esta noite? A Valentina diz que as estrelas ficam mais bonitas de cima. Roberto olhou para Helena, que assentiu com um sorriso. Claro, campeão. Na verdade... Ele se levantou e foi até um armário que as crianças não haviam explorado ainda. De lá, tirou um projetor de estrelas que havia comprado anos atrás, em um daqueles momentos de fraqueza em que a ausência de Helena era demais para suportar. Enquanto as constelações artificiais dançavam no teto do sótão, Roberto observou. Sua família improvisada. Valentina, ainda com um pouco de febre, mas sorrindo, explicava para Lucas os nomes das estrelas que Helena havia lhe ensinado. Helena, sentada perto, o olhava com uma expressão que misturava gratidão, perdão e algo mais que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Em algum lugar da cidade, seu império corporativo estava em processo de transformação. Mas, aqui, sob um céu de estrelas projetadas, Roberto entendia que havia encontrado um tipo diferente de riqueza, uma que nenhuma crise financeira poderia desvalorizar. A normalidade, descobriu Roberto, era um conceito relativo. Uma semana depois da prisão de Miguel, sua rotina matutinal havia mudado completamente. Em vez de revisar relatórios financeiros durante o café da manhã, agora ele se encontrava aprendendo a fazer panquecas com formatos de animais sob a direção experta de Lucas. Este parece mais um monstro do que um elefante, riu a criança, enquanto Roberto tentava, sem muito sucesso, dar forma à massa na frigideira. É um elefante abstrato, defendeu Roberto sua criação, ganhando um olhar cético de seu filho, que era idêntico aos que ele mesmo costumava dar nas reuniões de negócios. Helena entrou na cozinha com Valentina, que já havia se recuperado, completamente da amigdalite. Bom dia, chefes. O que tem no cardápio? O papai está fazendo arte moderna com o café da manhã, anunciou Lucas, provocando risos gerais. O momento doméstico foi interrompido por Maria, que entrou com expressão preocupada. Senhor, a senhorita Débora está nas notícias. O senhor deveria ver isso. Roberto ligou a televisão da cozinha. Débora, impecavelmente vestida e maquiada, estava sendo entrevistada em um programa matutino nacional. E como influenciadora com responsabilidade social, senti que era meu dever expor a verdade, dizia ela. O público tem o direito de saber quem são realmente as pessoas que admiramos. Roberto Velasco não é apenas o empresário de sucesso, que todos conhecem, há muito mais nessa história. Helena rapidamente levou as crianças para o jardim, mas não antes que Valentina perguntasse: por que essa senhora está falando mal do papai? Roberto desligou a televisão, sua mandíbula tensa. Algumas pessoas, princesa, têm dificuldade em entender que as famílias vêm em diferentes formas e momentos.
O celular de Roberto vibrou com uma mensagem de André. A entrevista está gerando reações mistas. Muitos apoiam Débora, mas outros veem sua exposição como oportunista. O senhor quer que eu programe uma contra-entrevista? Antes que ele pudesse responder, outra mensagem chegou. Esta de um número desconhecido. Senhor Velasco, sou Carmen Souza, da revista Família Moderna. Gostaríamos de fazer uma reportagem sobre como as famílias empresariais modernas administram as segundas chances e as reconciliações. Sua história poderia inspirar muitas pessoas. Roberto olhou pela janela para o jardim, onde Helena ajudava as crianças a alimentar os peixes da fonte. A cena era tão natural, tão correta, que contrastava brutalmente com o circo midiático que se desenvolvia nas telas. "O que você pensa?" perguntou a Helena quando voltou para a cozinha. "Acho", respondeu ela depois de um momento, "que cedo ou tarde teremos que contar nossa história, nos nossos termos. E as crianças? As crianças precisam saber que sua família, embora diferente, não é algo que deva ser escondido." Roberto assentiu lentamente, uma ideia se formando em sua mente. "Que tal fazermos a nossa maneira? Não uma entrevista, mas algo mais." Foi interrompido pelo som de vidros quebrando e um grito do jardim. Correram para fora para encontrar Lucas parado ao lado de um vaso quebrado, lágrimas em seus olhos. "Desculpa", soluçou a criança. "Só queria ver se conseguia pegar uma borboleta para a Valentina, porque ela disse que as borboletas trazem sorte." Roberto se ajoelhou ao lado do filho, ignorando os fragmentos do que ele sabia ser uma peça de arte caríssima. "Ei, campeão, você se machucou?" Lucas negou com a cabeça, ainda assustado. "Você está bravo? Por um vaso?" Roberto sorriu, limpando as lágrimas do filho. "Lucas, há uma semana descobri que tenho 2 filhos maravilhosos. Você acha que eu me importo com um pedaço de cerâmica? Mas era bonito." "Não tão bonito quanto o seu sorriso", interveio Helena, juntando-se a eles. "Além disso, sabe o quê? Esse vaso nunca me agradou." "Eu também não", confessou Roberto, piscando. "Era um presente de Miguel." O nome de seu ex-sócio provocou um momento de tensão, mas foi rapidamente dissipado por Valentina, que chegou correndo com algo em suas mãos. "Olhem!" exclamou, abrindo suas palmas para revelar uma borboleta azul. "Ela pousou no meu ombro. Significa que teremos boa sorte." Roberto olhou para sua família. Helena, radiante enquanto explicava às crianças sobre as borboletas monarcas. Lucas, já recuperado do susto e fascinado pelo inseto. Valentina, com seus olhos brilhando de emoção. "Acho que já temos toda a sorte que precisamos." Naquela noite, depois de deitar as crianças, Roberto e Helena sentaram-se na varanda, o som do mar como música de fundo. "Sobre contar nossa história", começou Roberto, "tenho uma proposta." "Ah? O resort ecológico que estávamos planejando, e se o reconceituarmos, não apenas como um hotel de luxo, mas como um espaço verdadeiramente familiar, com programas de educação ambiental para crianças, atividades que as famílias possam fazer juntas?" Helena olhou para ele com surpresa. "Isso soa muito diferente do Roberto Velasco que eu conhecia." "Aquele Roberto não sabia o que estava perdendo", respondeu ele suavemente. "Além disso, tenho uma especialista em desenvolvimento turístico sustentável sentada ao meu lado. Você está me oferecendo emprego? Estou te oferecendo uma sociedade, em todos os sentidos." O silêncio que se seguiu estava carregado de possibilidades. Ao longe, uma mariposa noturna esvoaçava perto das luzes do jardim, suas asas criando sombras dançantes. As crianças ficariam encantadas em ajudar com as ideias, disse finalmente Helena, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. "Lucas já tem planos para uma fonte com golfinhos robóticos", riu Roberto. "E a Valentina insiste que deve haver um hospital para borboletas. Você sabe que isso vai mudar completamente a imagem da Velasco Resorts." "Bom",
respondeu Roberto, sua mão encontrando a de Helena na escuridão. Já era hora de o Império se transformar em um lar. O sol mal começava a despontar sobre o horizonte caribenho quando Roberto e Helena chegaram ao terreno do futuro resort. As crianças, sonolentas mas animadas, haviam insistido em vir também, convencidas de que um projeto familiar exigia a presença de toda a família. "É aqui que vão ficar os golfinhos robóticos?" perguntou Lucas, mais desperto agora, enquanto caminhavam pela praia virgem. "Primeiro temos que projetar todo o resort", explicou Roberto, sorrindo para o entusiasmo do filho. "E para isso, precisamos da experiência da sua mãe." Helena parou diante de um grupo de coqueiros centenários, sua expressão profissional se misturando com uma emoção mais profunda. Estes coqueiros são perfeitos para o conceito de integração natural que discutimos. Poderíamos construir ao redor deles, fazê-los o centro das áreas comuns. "Como guardiões do hotel", exclamou Valentina, que havia estado desenhando em seu pequeno caderno tudo o que via. "Podemos dar nomes a eles." Roberto observou a filha com curiosidade. "O que você está desenhando, princesa?" Valentina mostrou seu caderno com orgulho. Para ter 4 anos, seus desenhos demonstravam uma surpreendente atenção aos detalhes. Ela havia esboçado os coqueiros com linhas simples, mas eficazes, e havia adicionado pequenas casinhas entre eles, conectadas por pontes suspensas. "As famílias podem morar nas casinhas das árvores", explicou seriamente. "Como pássaros, mas com ar-condicionado." Helena e Roberto trocaram um olhar surpreso. A ideia não era ruim de todo. "Casinhas elevadas, integradas com a vegetação existente", murmurou Helena, sua mente profissional já trabalhando nas possibilidades. "Minimizaríamos o impacto no solo, criaríamos uma experiência única e seria perfeito para o programa educativo sobre o ecossistema local", completou Roberto. As crianças poderiam observar a vida selvagem das próprias casas na árvore. Léo, que estava cavando na areia, ergueu a vista com entusiasmo. "A gente pode ter uma casa na árvore também?" "Na verdade", respondeu Roberto, uma ideia se formando em sua mente. "Que tal construirmos uma casa modelo? Poderíamos usá-la como protótipo para o resort. Enquanto isso, seria nosso lugar especial para passar os fins de semana." Os olhos das crianças brilharam com a proposta, mas foi a expressão de Helena que capturou a atenção de Roberto. Havia algo em seu olhar, uma mistura de surpresa e esperança, que fez seu coração pular uma batida. "Nossa casa?", perguntou ela suavemente. "Nossa casa", confirmou ele. "Um novo começo, construído juntos." O momento foi interrompido pelo som de vários veículos se aproximando. A equipe de arquitetos e consultores ambientais que haviam chamado começava a chegar. "Senhor Velasco!", chamou André, que havia chegado com o grupo. "Os investidores japoneses estão na linha. Querem uma atualização sobre as mudanças no projeto." Roberto olhou para sua família e depois para sua equipe profissional. "Que Helena e as crianças entrem na ligação também." "As crianças?", André pareceu desconcertado. "Este é um projeto familiar", explicou Roberto com firmeza. "E elas acabaram de nos dar uma das melhores ideias para o design." A reunião virtual que se seguiu foi diferente de qualquer outra na história da Velasco Resorts. Enquanto Helena explicava os aspectos técnicos do novo conceito ecológico, Valentina mostrava orgulhosamente seus desenhos aos investidores japoneses, que, para surpresa de todos, pareciam encantados com a autenticidade e a frescura da abordagem. "Na minha cultura", comentou o principal investidor, o Sr. Tanaka, "acreditamos que as crianças veem o mundo com uma clareza que os adultos perderam. Este projeto não é apenas mais um hotel. É uma visão de como as famílias podem se reconectar com a natureza e umas com as outras." Léo, que estivera incomumente silencioso, de repente falou.
A gente pode colocar um laboratório de ciências para crianças, para estudar as borboletas e as tartarugas e tudo que vive aqui. O Sr. Tanaka sorriu amplamente. Acho que acabamos de encontrar nosso diretor de pesquisa júnior. Depois da reunião, a família caminhou pela praia de Iracema, deixando que a equipe técnica começasse seus estudos preliminares. Valentina e Léo corriam na frente, procurando conchas e perseguindo caranguejos. Sabe o que é mais incrível? Comentou Helena enquanto observavam as crianças. 2 semanas atrás, minha maior preocupação era como protegê-las dos problemas financeiros. Agora elas estão ajudando a projetar um resort multimilionário. A vida tem um humor interessante, respondeu Roberto pegando sua mão. 2 semanas atrás, eu acreditava que o sucesso se media em números na conta bancária. E agora? Agora sei que se mede em momentos como este. Ele fez uma pausa, observando como Léo ajudava Valentina a se levantar depois que uma onda a fez tropeçar. Na forma como elas cuidam uma da outra, em como as ideias delas nos fazem ver o mundo de maneira diferente. Helena apertou sua mão. Elas têm o melhor dos dois, sabe? Sua determinação, meu amor pela natureza, sua criatividade, minha obsessão pelos detalhes, acrescentou Roberto com um sorriso. Mamãe, papai, chamou Valentina, correndo em direção a eles com algo em suas mãos. Olha o que a gente encontrou. Em suas pequenas palmas repousava uma concha perfeitamente formada em espiral, suas cores brilhando sob o sol da manhã. É como nossa família, disse Léo apontando para a espiral. Começa pequena e depois cresce e cresce. Roberto e Helena trocaram um olhar comovido. Da boca de seus filhos, a metáfora parecia perfeitamente natural, uma verdade simples, mas profunda. E olha, continuou Valentina girando a concha, tem espaço para crescer mais. Roberto sentiu seu coração se expandir diante das palavras de sua filha. Sempre haverá espaço para crescer, murmurou, abraçando sua família enquanto o sol nascia sobre o que seria não apenas seu próximo projeto empresarial, mas o símbolo de sua própria transformação. O escritório de Roberto havia mudado sutilmente nas últimas semanas. Junto aos prêmios corporativos e fotografias de inaugurações de hotéis, agora havia desenhos coloridos colados nas paredes. Sua mesa de mogno, antes imaculada, ostentava marcas de giz de cera e pequenas marcas de dedos que ele se recusava a limpar. Senhor, interrompeu sua assistente seus pensamentos. A promotora está aqui para colher seu depoimento sobre o caso de Miguel. Roberto assentiu, guardando o último desenho que Valentina lhe dera naquela manhã. Um retrato familiar onde todos tinham asas de borboleta. Faça-a entrar. A promotora, uma mulher de meia idade com expressão séria, sentou-se em sua frente. Senhor Velasco, precisamos discutir alguns achados preocupantes na investigação. Durante a hora seguinte, Roberto ouviu com crescente inquietação os detalhes da rede de corrupção que Miguel havia tecido. Não apenas havia desviado fundos e manipulado investimentos, havia estado usando a reputação da Velasco Resorts para atrair pequenos investidores a esquemas fraudulentos. O caso contra o Sr. Miguel é sólido, concluiu a promotora, mas há algo mais. Ela fez uma pausa, estudando Roberto. Encontramos evidências de que ele tentou sabotar especificamente sua ex-esposa. Há e-mails onde ele discute com Carlos Mendoza como usar seu investimento para mantê-la ocupada e longe. Roberto sentiu seu sangue ferver. Vocês têm provas concretas, suficientes para apresentar acusações adicionais, mas a promotora hesitou. Também encontramos algo que poderia complicar sua situação pessoal. Naquele momento, o telefone de Roberto vibrou com uma mensagem de Helena. Precisamos conversar. É sobre a Valentina. O que encontraram? Perguntou ele, sua atenção dividida entre a promotora e a mensagem.
Miguel havia contratado investigadores particulares para seguir sua ex-esposa durante anos. Eles têm relatórios detalhados sobre as crianças, suas rotinas, suas condições médicas. Roberto se tensionou. Condições médicas? A promotora assentiu gravemente. Especificamente sobre sua filha. Valentina tem uma cardiopatia congênita que requer acompanhamento médico regular. Os relatórios sugerem que Helena tem vendido seus imóveis para cobrir os tratamentos. O mundo pareceu parar por um momento. As peças começaram a se encaixar. As preocupações constantes de Helena, os check-ups médicos que ela mencionava, casualmente, sua desesperação por encontrar estabilidade financeira. Senhor Velasco, a promotora o observava com preocupação. Preciso... Roberto se levantou abruptamente. Continuaremos isso depois. Ele dirigiu até sua casa em estado de atordoamento, as palavras cardiopatia congênita ressoando em sua mente. Encontrou Helena no jardim, observando as crianças brincarem na fonte. Valentina ria, enquanto Léo fazia caretas. Mas agora Roberto notava detalhes que havia ignorado. Como ela se cansava um pouco mais rápido que o irmão, como Helena a vigiava com atenção especial. "Por que você não me disse?" perguntou ele, suavemente, parando ao lado dela. Helena não pareceu surpresa com a pergunta. "Você descobriu." "Por que, Helena?" Ela suspirou, seus olhos fixos nas crianças. "No início, porque não sabia como. Depois, porque não queria que fosse a razão pela qual você nos ajudaria. Valentina é mais que sua condição médica. Ela é forte, corajosa, criativa." "Ela é nossa filha", interrompeu Roberto, sua voz quebrando levemente. "Eu tinha o direito de saber. Eu sei, ia te dizer hoje. O médico ligou, ela precisa de uma cirurgia." Roberto sentiu o chão se mover sob seus pés. "Quando?" "Nos próximos meses. É cara. Dinheiro não é problema." "Não é só o dinheiro, Roberto." Helena finalmente o olhou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "É tudo. A recuperação, os cuidados posteriores. Ela vai precisar de um ambiente estável, uma família unida." "Ela tem", respondeu Roberto com firmeza. "Ela nos tem, a nós dois." "Papai?" A voz de Valentina os interrompeu. Ela se aproximara sem que percebessem, seu rosto sério, de uma maneira que nenhuma criança de 4 anos deveria ser. "Você está triste porque eu estou doentinha?" Roberto se ajoelhou na frente de sua filha, notando pela primeira vez o leve tom azulado em seus lábios quando ela estava cansada. "Eu não estou triste, princesa. Estou orgulhoso. Orgulhoso de o quanto você é corajosa e forte." "O doutor disse que eu tenho um coração especial", disse ela com a simplicidade da infância. "Como uma borboleta que precisa ficar mais forte antes de voar." Léo se juntou a eles, pegando a mão da irmã protetivamente. "Eu disse para ela que as borboletas sempre encontram o caminho de casa." Roberto olhou para seus filhos, depois para Helena e finalmente para o jardim, onde tudo havia começado apenas algumas semanas atrás. A fonte borbulhava suavemente, as borboletas esvoaçavam entre as flores e o sol da tarde banhava tudo, em uma luz dourada que parecia prometer que de alguma forma tudo ficaria bem. "Sabem o que?" disse ele, reunindo sua família em um abraço. "Acho que é hora de fazermos algumas mudanças em casa. Que tal transformarmos o sótão em um jardim de borboletas? Um lugar especial onde todas as borboletas, mesmo as que precisam de tempo para se fortalecerem, possam crescer seguras." Os olhos de Valentina brilharam. "A gente pode ter flores de verdade lá em cima?" "E uma pequena fonte", acrescentou. Helena, entendendo a intenção de Roberto. Um espaço tranquilo para descansar e se recuperar. "Depois da operação?" perguntou Valentina, demonstrando que compreendia mais do que pensavam.
Depois da operação, confirmou Roberto, surpreso com a força na voz da filha. E enquanto isso, a gente pode planejar como vai ser. Você vai ser a designer principal. Igual ao Hotel das Árvores? Exatamente como isso. Porque você, minha pequena borboleta, vê coisas que os outros não conseguem ver. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Roberto e Helena sentaram-se na varanda, o som do mar se misturando com seus pensamentos. A promotora tem provas contra o Miguel, disse Roberto finalmente, suficientes para garantir que ele nunca mais machuque ninguém. Não é sobre o Miguel, respondeu Helena suavemente. É sobre nós, sobre como queremos criar nossos filhos, sobre o exemplo que queremos dar a eles, sobre ser a família que eles precisam, completou Roberto pegando sua mão, principalmente agora. Um brilho azul chamou sua atenção. Uma borboleta morfo, brilhante mesmo na penumbra, pousara na grade ao lado deles. Por um momento, pareceu que o universo enviava um sinal, um lembrete de que as transformações mais profundas geralmente começam com o mais suave bater de asas. O sótão se transformara em questão de dias. Onde antes havia caixas e móveis cobertos, agora cresciam plantas tropicais em vasos estrategicamente posicionados. Uma fonte miniatura criava uma melodia relaxante e borboletas de todas as cores, liberadas todas as manhãs pelas crianças, esvoaçavam entre as flores. "E essa vai aqui?" perguntou Valentina, segurando uma orquídea enquanto consultava o elaborado plano que havia desenhado, cheio de círculos coloridos e flechas. "Perfeito", respondeu Helena, ajudando-a a colocar a planta. "Sabe por que escolhemos orquídeas? Porque elas são fortes", exclamou Léo, de onde estava ajudando Roberto a instalar uma pequena cachoeira. "Igual a Valentina." Roberto pausou seu trabalho, observando seus filhos. Nas últimas semanas, desde que a notícia da cirurgia se tornara um tema aberto na família, Léo se tornara um protetor incansável de sua irmã. Mesmo agora, enquanto trabalhavam no jardim do sótão, ele mantinha um olho vigilante sobre ela. "As orquídeas são mais que fortes", explicou Helena, acariciando o cabelo de Valentina. "Elas são adaptáveis. Podem crescer em lugares difíceis e transformá-los em algo lindo. Igual a gente", disse Valentina simplesmente. E Roberto sentiu seu coração se expandir diante da sabedoria inocente de sua filha. O telefone de Roberto vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de André. "Os investidores japoneses estão encantados com os avanços do resort. O Sr. Tanaka pergunta especificamente pela pequena arquiteta e seu irmão." Outra mensagem chegou imediatamente depois. A imprensa começou a notar as mudanças na Velasco Resorts. Querem uma entrevista exclusiva sobre a nova direção da empresa e a história da família. Roberto olhou para sua família, ocupada em criar este santuário no alto de sua casa. Talvez fosse hora de compartilhar sua história, mas em seus próprios termos. "Helena", chamou suavemente. "Você lembra quando falamos sobre contar nossa história?" Ela assentiu, entendendo imediatamente. "Você acha que é a hora? Acho que poderia ajudar outras pessoas, famílias que estão passando por situações semelhantes, pais lidando com doenças de seus filhos, empresários que perderam de vista o que realmente importa." "Eu quero contar sobre as borboletas", interrompeu Valentina com entusiasmo. "E sobre como a gente vai fazer um hotel nas árvores. E sobre como o papai faz panquecas com formatos estranhos", acrescentou. Léo provocando risos gerais. "Na verdade", disse Roberto, uma ideia se formando em sua mente. "Que tal fazermos algo especial? Poderíamos documentar a construção do resort, mas não apenas do ponto de vista empresarial. Poderíamos mostrar como uma família pode construir algo juntos, como os sonhos das crianças podem se transformar em realidade." "Como um diário familiar?" perguntou Helena, seus olhos brilhando com interesse profissional.
Mais que isso, um testemunho de que os impérios mais importantes não são os que construímos com concreto e cristal, mas os que construímos com amor e esperança. Valentina, que havia estado ouvindo atentamente, se aproximou do pai. A gente pode incluir a parte em que eu estava dormindo no seu carro novo? Roberto a levantou nos braços, notando como ela se cansava um pouco mais rápido nos últimos dias. Essa é a parte mais importante da história, princesa. O momento em que minha vida mudou para sempre. Para melhor, acrescentou Léo, se juntando ao abraço. Helena os observava com uma mistura de amor e preocupação. A cirurgia de Valentina estava marcada para 2 semanas depois. E embora tentassem manter um ambiente positivo, o medo aparecia nos momentos mais quietos. Sabem o que mais poderíamos incluir em nossa história? Sugeriu Helena, se juntando ao abraço familiar. Como este jardim no sótão é um símbolo de nossa família. Como às vezes precisamos criar espaços seguros para crescer e curar. E como as borboletas sempre encontram o caminho de casa, completou Valentina, recitando as palavras que se tornaram o mantra familiar. O sol da tarde filtrava-se pelas janelas do sótão, criando um caleidoscópio de cores ao atravessar as asas das borboletas. Roberto observou ao redor. As plantas que cresciam fortes, a fonte que cantava suavemente, os desenhos de Valentina colados nas paredes mostrando seus sonhos para o resort familiar, os projetos de ciências de Léo sobre o ciclo de vida das borboletas. Tem mais algo que deveríamos incluir, disse ele suavemente. Como às vezes as segundas chances chegam das formas mais inesperadas. Helena o olhou, entendendo o significado mais profundo de suas palavras. E como o amor verdadeiro, como as orquídeas, pode florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Como quando você foi embora, mas voltou? Perguntou Léo inocentemente. Exatamente, respondeu Helena, seus olhos encontrando os de Roberto. Às vezes, precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro caminho de casa. Uma borboleta azul pousou no ombro de Valentina, suas asas brilhando como joias. A menina sorriu, seu rosto se iluminando de uma maneira que fazia todos os medos sobre a cirurgia próxima parecerem um pouco menos avassaladores. Papai, disse ela, sua voz cheia da certeza que somente as crianças podem ter. Quando você contar nossa história, não esqueça de dizer que é um conto de fadas de verdade, com borboletas mágicas e tudo. Roberto beijou sua testa, segurando sua família mais perto. É melhor que um conto de fadas, princesa. É nossa história e ela está apenas começando. O amanhecer encontrou Roberto no jardim do sótão, observando como as primeiras luzes do dia atravessavam os cristais e despertavam as borboletas. Era o dia da cirurgia de Valentina, e o peso da espera se sentia como chumbo em seu peito. Você também não conseguiu dormir? A voz de Helena o surpreendeu. Ela parecia cansada, mas mantinha aquela força serena que ele havia aprendido a admirar durante essas semanas. Eu estava pensando na primeira vez que a vi dormindo no banco de trás do Mercedes, respondeu Roberto. Ela parecia tão pequena, tão frágil. E agora? Agora ela é a menina mais corajosa que conhecemos, completou Helena, parando ao lado dele. Sabe o que ela me disse ontem à noite? Que está animada porque depois da operação poderá brincar mais tempo sem se cansar. Roberto sentiu seu coração se contrair. Como ela pode ser tão forte? Porque ela é sua filha, respondeu Helena simplesmente. Ela tem sua determinação. Um ruído suave os fez se virarem. Léo estava na porta do sótão, segurando sua mochila escolar e o pequeno experimento de ciências que havia estado preparando. A gente já vai para o hospital? Perguntou ele, sua voz mais séria do que deveria ser para uma criança de sua idade. Já, campeão, respondeu Roberto. O que você tem aí? Léo abriu sua mochila e tirou um frasco de vidro cuidadosamente decorado. Dentro,
Um casulo balançava suavemente. É para a Valentina. A professora disse que a borboleta vai sair hoje ou amanhã. Eu pensei que poderia dar forças a ela ver como ela nasce. Helena se ajoelhou ao lado do filho, abraçando-o fortemente. É um presente perfeito, meu amor. Estão tendo uma reunião sem mim? A voz de Valentina chegou da porta. Ela estava em seu pijama favorito, o que tinha borboletas bordadas, e segurava sua boneca preferida. Roberto se aproximou dela e a levantou nos braços. Nunca teríamos uma reunião importante sem nossa arquiteta principal. Eu posso levar a Mariposita para o hospital? Perguntou ela, mostrando sua boneca. Eu prometo que ela vai se comportar bem durante a operação. Claro, princesa, respondeu Roberto, engolindo o nó em sua garganta. Que tal a gente tomar café da manhã todos juntos antes de irmos? O café da manhã foi uma ocasião estranhamente normal e, ao mesmo tempo, surreal. Maria havia preparado as panquecas favoritas de todos, até tentando replicar os formatos abstratos que Roberto costumava fazer. Léo explicou detalhadamente como seu casulo se transformaria em borboleta, enquanto Valentina ouvia fascinada, fazendo planos sobre onde a liberariam quando ela nascesse. A viagem para o hospital foi tranquila. Valentina dormiu no banco de trás, sua cabeça apoiada no ombro de Léo, que mantinha o frasco com o casulo protetivamente em seu colo. Na recepção do hospital, foram recebidos pelo Dr. Ramírez, o cirurgião pediátrico que realizaria a operação. E quem é essa princesa tão corajosa? Perguntou ele, se ajoelhando para ficar na altura de Valentina. Eu sou a arquiteta do Hotel das Árvores, respondeu ela seriamente, fazendo o doutor sorrir. Ah, sim? E o que mais você é? Uma borboleta que precisa ficar mais forte, disse ela, repetindo as palavras que se tornaram sua maneira de entender a cirurgia. O Dr. Ramírez olhou para Roberto e Helena com aprovação. É uma excelente maneira de ver, e depois de hoje, suas asas serão mais fortes do que nunca. Enquanto preparavam Valentina para a cirurgia, Léo instalou cuidadosamente o frasco com o casulo na mesinha ao lado da cama. Quando você acordar, talvez já seja uma borboleta, disse ele para sua irmã. Você promete que vai cuidar dela enquanto eu durmo? Perguntou Valentina. Eu prometo. E também vou cuidar dos seus desenhos do hotel e do seu jardim no sótão. Roberto observava a interação entre seus filhos, maravilhado com o vínculo que compartilhavam. Helena, ao seu lado, apertou sua mão fortemente. Quando chegou a hora de levar Valentina para o centro cirúrgico, Roberto sentiu seu mundo parar. Nós vamos te esperar aqui, princesa, disse ele beijando sua testa. Eu sei, papai, respondeu ela com um sorriso corajoso. Igual às borboletas, eu sempre vou encontrar o caminho de casa. As horas seguintes foram uma eternidade. Roberto e Helena se revezavam para caminhar pelos corredores, enquanto Léo vigiava o casulo e desenhava planos elaborados para mostrar à sua irmã quando ela acordasse. Senhor Velasco, chamou André da porta da sala de espera. Os funcionários da Velasco Resorts enviaram isso. Ele mostrou seu tablet, onde centenas de mensagens de apoio e fotos de borboletas enchiam a tela. E o Sr. Tanaka enviou isso do Japão. Era uma antiga arte de origami, 1000 gruas de papel, cada uma com um desejo de saúde e força escrito nela. É uma tradição japonesa, explicou André. Dizem que 1000 gruas de papel podem realizar um desejo. As lágrimas que Roberto havia estado contido finalmente transbordaram. Helena o abraçou fortemente, suas próprias lágrimas se misturando com as dele. Papai, mamãe! A voz emocionada de Léo os surpreendeu. Olha! No frasco, o casulo estava se movendo. Enquanto observavam, prendendo a respiração, uma racha apareceu em sua superfície. Lentamente, majestosamente, uma borboleta monarca emergiu, suas asas enrugadas começando a se desdobrar. Naquele instante, o Dr. Ramírez
Apareceu na porta, seu rosto cansado, mas sorridente. A operação foi um sucesso. Valentina é tão forte quanto bonita. Roberto olhou para a borboleta recém-nascida, depois para sua família e finalmente para o doutor. A gente pode vê-la? Em alguns minutos vão levá-la para a recuperação. É uma menina extraordinária, sabem? Justo antes da anestesia. Ela me disse para não me preocupar, que ela era como uma borboleta em seu casulo. Só precisava de tempo para se transformar em algo mais forte. Helena soluçou suavemente, um sorriso iluminando seu rosto. Ela sempre foi a mais sábia de nós. Léo, que havia estado observando a borboleta com fascinação, falou repentinamente. A gente pode levar a borboleta para o quarto da Valentina? Assim, quando ela acordar, ela vai ver que as duas completaram sua transformação juntas. Roberto abraçou seu filho, maravilhado com sua sensibilidade. É uma ideia perfeita, campeão. Enquanto esperavam para ver Valentina, Roberto observou a borboleta monarca, suas asas agora completamente estendidas e secas, pronta para voar. Como sua família, ela havia emergido de seu período de transformação mais forte, mais bela, mais completa. E como a borboleta, ele sabia que sua história de transformação estava apenas começando. 6 meses depois, o sol de Fortaleza banhava em luz dourada a inauguração do novo resort ecológico da Velasco Resorts. As casinhas nas árvores, inspiradas no desenho original de Valentina, erguiam-se majestosas entre as palmeiras centenárias, conectadas por pontes suspensas e cercadas por jardins cheios de borboletas. Papai, eles já chegaram, gritou Léo, de seu posto de observação em uma das varandas elevadas. Roberto levantou a vista para ver o carro de Helena estacionando, com Valentina pulando animada no banco de trás. Os últimos 6 meses haviam sido uma jornada de transformação para todos. A recuperação de Valentina havia sido notável. Sua energia renovada surpreendia até mesmo os médicos. O jardim do sótão se tornara seu espaço de cura. E agora era um modelo para o programa de terapia com borboletas que implementariam no resort. "Olha, papai!" exclamou Valentina, correndo em direção a ele com seu último desenho. "É o mapa final da trilha das borboletas." Roberto pegou o desenho, admirando como o talento artístico de sua filha havia florescido. A trilha educativa que ela havia projetado conectava todas as áreas do resort, contando a história das borboletas monarca e sua incrível jornada de transformação. "É perfeito, princesa", disse ele, a levantando nos braços. Agora ele podia fazê-lo sem se preocupar com seu coração. "Pronta para fazer seu primeiro tour oficial?" Helena se juntou a eles, elegante em seu traje de executiva. Como diretora de sustentabilidade do resort, ela havia transformado o projeto em um modelo de desenvolvimento turístico responsável. "Os jornalistas estão chegando. Vocês têm certeza que querem fazer isso?" "Contar nossa história", respondeu Léo, se juntando a família, para que outras pessoas saibam que os milagres existem. Os repórteres e convidados especiais se reuniram na área central do resort, onde uma fonte similar à do jardim de Roberto criava uma melodia relaxante. O Sr. Tanaka, que havia voado do Japão especialmente para a inauguração, sorria com aprovação enquanto as crianças o guiavam pelo espaço. "Este é o Laboratório de Ciências Júnior", explicou Léo com orgulho, mostrando a área onde as crianças hóspedes poderiam aprender sobre ecossistemas e conservação. "Aqui a gente estuda o ciclo de vida das borboletas e como proteger seu habitat. E aqui", continuou Valentina, levando o grupo para um jardim especialmente projetado, "é onde as famílias podem liberar borboletas juntas. Porque às vezes a gente precisa deixar algo ir embora para que ele possa voltar mais forte." Os repórteres anotavam furiosamente, cativados pela sabedoria da pequena arquiteta.
Roberto e Helena trocaram um olhar cúmplice. Sua filha havia transformado sua experiência em algo lindo para compartilhar com os outros. Senhor Velasco, perguntou uma jornalista, o que o inspirou a mudar tão radicalmente o conceito da Velasco Resorts? Roberto olhou para sua família antes de responder. Há 6 meses, eu encontrei uma surpresa no banco de trás do meu carro novo. Eu pensei que era o fim de algo, mas resultou ser o começo de tudo. Este não é apenas a história de um resort, é a história de como uma família, como as borboletas, pode passar por transformações extraordinárias e emergir mais forte. E sobre como os melhores planos às vezes vêm em pacotes pequenos, acrescentou Helena, piscando para as crianças. O passeio culminou na suíte principal, uma casa na árvore especialmente projetada por Valentina. Em sua varanda, centenas de borboletas esvoaçavam livremente, algumas descendentes daquela que havia emergido no dia de sua cirurgia. Sabem o que é mais especial deste lugar? Perguntou Valentina aos visitantes, sua voz clara e confiante. Que cada família que vier aqui poderá escrever sua própria história de transformação. Ok, enquanto os convidados se dispersavam para explorar o restante das instalações, a família Velasco ficou na varanda. Léo havia instalado seu novo projeto de ciências, uma estação de monitoramento para as borboletas monarca que migravam e para o sul. Parece que foi ontem, murmurou Helena enquanto observavam o pôr do sol caribenho, quando nós aparecemos sem avisar em sua vida. A melhor invasão que já sofri, respondeu Roberto abraçando-a. Embora você ainda me deva um Mercedes novo. Eu quero contar essa parte, interrompeu Valentina, seus olhos brilhando com diversão. Quando a mamãe nos escondeu no carro, novo do papai. E ele achou que estava sonhando, completou Léo, rindo. Eu não estava sonhando, corrigiu Roberto, atraindo sua família mais perto. Eu estava acordando. Uma borboleta monarca particularmente grande pousou no parapeito, ao lado deles. Suas asas, brilhantes contra o sol poente, pareciam capturar todas as cores do pôr do sol. Olha, sussurrou Valentina, ela tem uma mancha branca na asa, igual a que nasceu no dia da minha operação. Você acha que é a mesma? Perguntou Léo, fascinado. Talvez, respondeu Helena. As borboletas monarcas sempre voltam para os lugares onde foram felizes. Igual a gente, disse Valentina simplesmente. Roberto observou sua família. Helena, que encontrara a coragem para voltar e a força para ficar. Lucas, cuja curiosidade e compaixão floresceram de formas incríveis. E Valentina, sua pequena guerreira, que transformara seu desafio em um presente para os outros. Vocês sabem o quê? Disse ele, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu. Acho que está na hora de oficializarmos algo que já sabemos. Ele se ajoelhou diante de Helena, tirando uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um anel com uma borboleta de safiras e diamantes. Quer ser minha esposa? De novo? Dessa vez para sempre? Diz que sim, mãe. Exclamaram as crianças em uníssono. Helena, com lágrimas brilhando nos olhos, sorriu. Você sempre encontra as formas mais dramáticas de me surpreender, não é? Aprendi com os melhores, respondeu Roberto, piscando para os filhos. Sim, disse Helena finalmente, enquanto as crianças pulavam de alegria. Sim a tudo, a essa família, a esse novo começo, a essa história que estamos escrevendo juntos. A borboleta monarca esticou as asas e iniciou o voo, elevando-se para o céu estrelado. Embaixo, a família Silva se abraçava, suas risadas se misturando ao som das ondas e ao suave bater de centenas de asas. Porque no final, as melhores histórias não são as que terminam com viveram felizes para sempre, mas as que nos lembram que cada dia é uma oportunidade para nos transformarmos, para crescermos, para voarmos mais alto. E às vezes, só
Às vezes, os finais mais bonitos começam com uma surpresa no banco de trás de um carro novo. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo. O que você achou da história? Nos vemos no próximo vídeo.